Você vai aprender física, eu garanto. Fera, as superfícies que são postas em contato, elas interagem e a interação pode ser por compressão, que é uma força normal à superfície, e também por atrito, que é uma força paralela às superfícies. Atenção e cuidado. E existe uma relação entre o polimento dessas superfícies. Imagine que você, quando olha para essa folha de papel, ela parece bem lisinha, mas se você olhar de perto mesmo, de perto a superfície, ela é rugosa. Então, se a gente olhar a superfície de apoio, ela tem umas reentrâncias e umas protuberâncias. Quando a gente encaixa um corpo em cima dessa superfície, esse corpo também não é perfeitamente liso, também tem suas reentrâncias e também tem suas protuberâncias. E aí o que acontece? Quando a gente tenta deslocar lateralmente, ou seja, paralelamente à superfície, há resistência por conta dos contatos entre esses pontos. Isso aqui está de forma bem exagerada, mas em toda a superfície em contato, a gente vai encontrar pequenas irregularidades. Ah, Ives, eu não consigo fazer, por exemplo, um polimento perfeito, não? Supondo que você conseguisse fazer um polimento perfeito nas duas superfícies, ao invés de reduzir o atrito, você poderia até aumentá-lo, porque você teria uma aderência entre essas superfícies se elas fossem perfeitamente lisas. Na prática, a grandíssima maioria das situações é sempre com rugosidades. E por conta disso, eu vou ter dificuldade tanto para iniciar o movimento, eu tenho um atrito que acontece mesmo quando o corpo ainda está sem escorregar, ou para manter o corpo em movimento, que acontece quando o corpo está escorregando. Atenção, porque esses atritos têm a mesma origem, que são essas irregularidades, mas a força de atrito tem comportamento diferente quando há ou não escorregamento. Perceba que eu vou o tempo todo falar em escorregamento e não movimento. Por quê? Porque quando a gente fala de força de atrito, a gente sempre se lembra que ela está se opondo a alguma coisa. E aí muita gente pensa que ela se opõe ao movimento, mas isso é um erro. Ela se opõe ao escorregamento entre as superfícies que estão em contato. Aí olha só. Pense essa folha de papel aqui em cima da folha da mesa. Quando eu faço uma força que eu puxo o papel escorrega. Então, se escorrega, no papel surge uma força contrária a esse escorregamento. Como ele está escorregando para a direita, a folha de baixo faz uma força de atrito contrária a esse movimento. Mas não porque ela é contrária ao movimento, e sim porque ela é contrária ao escorregamento. Quer ver? Na hora que eu boto, por exemplo, essa tampa aqui da lente da minha câmera, que eu puxo com cuidado o papel continua escorregando em relação ao papel de baixo. Mas a tampa da lente não escorrega em relação a essa folha de papel. Ora, se ela não escorrega, se ela se move junto, que força está fazendo ela se movimentar? A força do meu dedo é quem puxa essa folha de papel. Mas que folha faz essa tampa vir junto com a folha de papel? Se você pensar um pouco, você vai dizer que é o atrito. É exatamente isso. Quando eu puxo a folha, a tendência é que essa tampa escorregasse para trás, ficando por inércia onde está. Se a gente usar essa linha de referência, se eu puxasse perfeitamente liso, eu ia puxar de baixo e a tampa não sairia do local por inércia. Então veja que ao invés de usar essa referência, quando eu uso a do papel, em relação ao papel ela está indo para a esquerda. Então surge nela uma força contrária ao escorregamento, para a direita, que é o mesmo lado que o papel se movimenta. Então na hora que eu puxo sem escorregar, na tampa o papel está fazendo uma força para o mesmo lado do movimento, que é uma força que impede o início do escorregamento. É uma força que faz a tampa continuar em repouso em relação à superfície de contato que é o papel. É um atrito do tipo estático.
Então, muita atenção, porque quando você caminha, acontece a mesma coisa. Se o seu pé não escorrega, a força de atrito é força motora. Ela ajuda que o movimento aconteça. Em engrenagens, em peças que movem motores, a força de atrito ela é fundamental para que haja movimento. Se você já percebeu, por exemplo, um carro quando está parado no sinal que canta pneu tentando sair mais rápido, o pneu está escorregando, é força cinética e o carro não sai do lugar. Quando tem aderência, aí o pneu consegue impulsionar o solo impulsiona o pneu e aí por conta disso eu tenho uma força favorável que empurra o carro. Então, muito cuidado. Primeira coisa que você precisa ter firme na sua mente, a força de atrito se opõe ao escorregamento ou a tendência dele quando não existe o escorregamento. O atrito estático não é o atrito em que o corpo está parado, é o atrito em que o corpo não escorrega. Ele está em repouso em relação à superfície de apoio. E essa força de atrito é contrária, se opõe à tendência do escorregamento. Outra coisa que é muito importante é que o módulo da força de atrito, quando ele é estático, depende da força solicitadora, a força que puxa o corpo. Então, por isso, ela tem um módulo variável com um limite. Esse limite, que é chamado de força de atrito máxima, porque é o máximo valor, ela acontece quando o corpo está prestes a escorregar, não a entrar em movimento. A entrar em movimento relativo com a superfície, mas eu prefiro dizer escorregamento. Quando está prestes a escorregar, e aí nesse limite a gente diz que o corpo está na iminência, ou seja, está prestes a, está na iminência de movimento, está prestes a escorregar. Enquanto isso não acontece, a força de atrito é igual à força solicitadora em módulo. Então eu aplico uma força F e a força de atrito tem mesmo valor. Eu cresço o valor de F, cresce a força de atrito. Então, no gráfico, enquanto não tem escorregamento, a força de atrito é variável. Enquanto não escorrega, a força de atrito é variável até um valor máximo. Esse valor máximo acontece quando o corpo está prestes a escorregar. Nessa situação, a gente tem o valor da força dado por μ estático vezes a normal. O μ é um coeficiente que você obtém experimentalmente e que depende das superfícies que estão em contato. Quanto maior a rugosidade, a dureza do material durante o contato, maior é essa dificuldade de provocar o movimento. Então, maior é esse μ estático. Existe uma forma bem simples de fazer em laboratório usando o plano inclinado que a gente vai comentar aqui. Mas o que você precisa entender é que esse valor de μ, você não tem a obrigação de saber decorado, pode até em algumas situações ser solicitado no problema, mas não tem problema, você resolve o sistema e achando os dados consegue encontrar o que é pedido. Você não tem a obrigação de saber, por exemplo, o μ estático entre a borracha do pneu e o asfalto do solo, ou saber entre o gelo e uma peça metálica quando o gelo está escorregando nela. Desligue-se disso. O que você precisa entender é que esse μ depende das duas superfícies em contato. É por isso que se eu pegar um bloco e puxar ele num piso polido, eu tenho uma dificuldade diferente se eu pegar num piso rugoso ou crespo, tá bom? Com relação ao escorregamento, depois que o corpo começou a escorregar, o módulo do atrito é constante. Aqui esse constante eu vou colocar entre aspas, ele é constante numa primeira análise. Na verdade, se você mudar muito a velocidade do corpo, a tendência é que esse corpo, ao invés de ficar passando aqui como se fossem várias lombadas, ele comece a quicar nas pontas. E aí com isso a resistência se torna um pouco menor. Então, na verdade, em movimentos mais rápidos, a tendência é que o atrito cinético se torne menor. Mas na grande maioria dos problemas que você vai ver nos livros e nos vestibulares, isso é desconsiderado. Exceto se você for fazer um vestibular muito específico, como o ITA ou IME, ou se você estiver fazendo já ensino superior, aí esse tipo de detalhe vai contar. Mas para a gente aqui agora, o que a gente precisa só lembrar é que força de atrito estática
tem valor variando entre 0 e um limite máximo, e força de atrito cinética tem valor constante e, em geral, praticamente 100% dos casos, menor. Constante. O valor dessa força a gente vai encontrar também por μ vezes normal. Perceba que depende das superfícies, mas também depende da compressão. E aí é bem razoável pensar, né? Imagina essa situação como se fossem dentes aqui. Se eu boto pouco, eu tenho menor resistência. Se eu empurro muito um contra o outro, eu acabo entrando mais nas superfícies e aumentando a dificuldade. Tranquilo? Cuidado, porque aqui o μ estático é quando o corpo não está escorregando e ele está variando. E o μ cinético é quando as superfícies estão escorregando entre elas e aí ele é constante. Esse ponto aqui mostra o limite da força de atrito, que acontece quando a gente tem a iminência de movimento, ou seja, quando o corpo está prestes a deixar de sofrer força de atrito estático e passar a sofrer atrito cinético, ou seja, quando o corpo está prestes a escorregar. A ideia de movimento aqui é a ideia de escorregamento. Atenção e cuidado com isso, acompanhe os exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um carro com massa total de 100 kg parte do repouso do alto de uma rampa com uma altura de 5 metros em relação à sua base. O carro está com suas rodas travadas, mas desliza ao longo do comprimento da rampa, que está coberta com uma fina camada de óleo vazado do próprio carro. Suponha que o atrito entre as rodas do carro e a rampa seja desprezível. No fim da rampa, há um longo trecho horizontal coberto por areia, cujo atrito com as rodas do carro fazem-no parar a uma determinada distância da base da rampa. Considere que G vale 10 metros por segundo quadrado e que o coeficiente de atrito cinético entre a areia e as rodas vale 0,5. Sabendo que o carro chega à base da rampa com velocidade de 10 metros por segundo, calcule a distância percorrida pelo carro desde a base da rampa até parar. Fera, segundo a questão, o corpo escorrega sem atritos e quando chega no plano horizontal passa a ter atrito e escorrega, ou seja, atrito cinético. Ao longo de um percurso que ele não sabe dizer quanto é a distância, na verdade ele pergunta, o corpo varia a velocidade de 10 até 0. Se a gente olhar para as forças agindo no corpo, olha só, força de atração gravitacional, força-peso, força de compressão normal. Como o plano é horizontal, o corpo nem sobe nem desce, essas forças se equilibram. E aqui, atenção, o movimento é da direita para a esquerda, como é de escorregamento, o atrito está oposto ao movimento. Olha lá, o movimento é para a esquerda. A gente vai ter, então, força de atrito contrária. E aí, muita atenção. Força resultante nesse corpo, que é massa vezes aceleração, vai ser menos força de atrito, porque peso e normal se equilibram e a força de atrito está contra o movimento. Então eu tenho massa vezes aceleração igual a menos μ vezes normal, onde a normal aqui, como se equilibra com peso, eu posso substituir por m vezes g. Aí eu fico que m vezes a é menos μ que multiplica m vezes g. Perceba que eu nem precisava saber quanto era a massa, porque nesse caso não faz diferença. Esse tipo de problema, a gente tem que a aceleração é menos o coeficiente de atrito que multiplica a aceleração da gravidade. Para que isso é importante? Isso é importante porque eu vou resolver a questão agora usando cinemática. Isso mesmo, eu tenho velocidade final, eu tenho velocidade inicial, tenho deslocamento e sei que o movimento é uniformemente variado.
Não foi dado tempo, não foi pedido tempo, não perca seu tempo. Equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. A velocidade do final é 0, tá ao quadrado. A velocidade do início é 10, tá ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Olha o cuidado, tem sinal de menos. O coeficiente, diz a questão, é 0,5. A aceleração da gravidade, diz a questão, é 10. E isso vezes o deslocamento, que é exatamente o que eu estou querendo saber. 2 vezes menos 0,5 dá menos 1. Menos 1 vezes 10 dá menos 10. Vezes ΔS fica menos 10 ΔS. Quando eu mudo de membro todo esse bloco, ele vai ficar 10 vezes ΔS. E isso é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Logo, o meu deslocamento nessa questão vai ser igual a 100. Esse 10 que está multiplicando passa dividindo. 100 dividido por 10 é igual a 10 metros. Então perceba que essa questão junta cinemática com dinâmica. A gente usou aqui a segunda lei de Newton em força de atrito para determinar a aceleração. E aí, com a aceleração, a gente usou as informações cinemáticas para determinar o deslocamento. E a alternativa que diz 10 metros para a gente é a alternativa da letra B. B de boazinha, tranquila, quando a gente sabe o que fazer. Em uma construção, será necessário arrastar uma caixa sobre uma superfície horizontal, conforme ilustra a figura a seguir. Para tanto, verifica-se que a caixa tem massa de 200 kg e que os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre as superfícies de contato da caixa e do plano são, respectivamente, 0,5 e 0,3. Sabe-se ainda que cada trabalhador dessa construção exerce uma força horizontal de 200 newtons e que um só trabalhador não é capaz de fazer o serviço sozinho. Considere que todos os trabalhadores exercem forças horizontais no mesmo sentido e que a aceleração da gravidade no local tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Após colocar a caixa em movimento, os trabalhadores a deslocam com velocidade constante por uma distância de 12 metros. Quantos trabalhadores serão necessários para conseguir colocar a caixa em movimento? Fera, a gente tem aqui um corpo que está inicialmente em repouso com 200 kg e que está apoiado num solo horizontal e que vai sofrer a força de pessoas, de trabalhadores, num total de N trabalhadores. Cada um deles faz uma força de 200 newtons. Então aqui eu vou ter uma força total aplicada sobre o corpo. E essa força total corresponde a N, que eu não sei quem é N, mas N é o número de trabalhadores, vezes 200, porque cada um aplica 200 newtons. Ora, como esse corpo está em repouso em relação ao solo, está parado em relação ao apoio, o atrito entre as superfícies é um atrito de natureza estática. Para que ele comece a escorregar, a força total tem que superar o limite da força de atrito. Então, a força total precisa ser maior que a força de atrito máxima. Não pode ser igual, tem que ser maior, porque se for igual, continua em repouso, que a gente chama de iminência de movimento. Então, aqui eu tenho que N, que é o número de pessoas, cada um aplicando 200 newtons, tem que ser maior que a força de atrito máxima, que é μ estático vezes o módulo da força normal. Ora, como eu tenho um piso horizontal, peso e normal se equilibram, eu posso então utilizar aqui no módulo da normal o módulo da força peso. E eu fico que N vezes 200
tem que ser maior do que o μ estático, que ele deu no problema, que é 0,5, vezes a massa, que é 200 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 200. 10 vezes 200 dá 2.000, 2.000 vezes 0,5 dá 1.000, então N vezes 200 tem que ser maior que 1.000. N tem que ser maior do que 200, que está multiplicando, passa dividindo, fica 1.000 sobre 200, então N tem que ser maior que 5. Se a gente estivesse falando apenas de quantidade qualquer, se a gente estivesse falando apenas matematicamente, a partir de 5,0 alguma coisa diferente de zero, a gente já teria a resposta. Só que como a gente está falando que esse N é o número de trabalhadores, necessariamente esse N é um número inteiro. E aí, o primeiro inteiro acima de 5 é 6. Logo, o número mínimo de trabalhadores que coloca esse bloco de 200 kg em movimento é 6 trabalhadores. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D, de detona, fera. Agora, atenção. Esse é o número mínimo para entrar em movimento. Para manter-se em movimento, ao invés de atrito estático, eu teria atrito cinético, ou atrito dinâmico. Aí aqui seria 0,3 vezes 2.000, daria 600. E no caso de manter em movimento, eu teria a possibilidade de igualdade aqui. Então eu dividiria 600 por 2 e daria 3. Eu preciso de 6 para começar o movimento, mas para manter o movimento eu só precisaria de 3. Cuidado com isso. O sistema de freios ABS, que hoje obrigatoriamente equipa os veículos produzidos no Brasil, faz com que as rodas não travem em freadas bruscas, evitando assim o deslizamento dos pneus sobre o pavimento e a consequente perda de aderência do veículo ao solo. ABS carregado e com massa total de 1.600 kg, distribuído igualmente nas rodas, todas tracionadas 4x4. Esse veículo é tirado do repouso e levado a atingir a velocidade de 108 km por hora em 5 segundos, com aceleração constante, sobre uma pista horizontal e retilínea. Considere a aceleração da gravidade com valor 10 metros por segundo quadrado e despreze a resistência do ar. A intensidade da força propulsora em cada roda é o menor valor do coeficiente de atrito estático entre os pneus e o pavimento deve ser, respectivamente, a massa está igualmente distribuída entre os pneus. Como são 4, a força total feita por eles é 4 vezes a força feita em cada roda, que é exatamente o que ele quer saber, a força que cada roda faz. E aí, essa força total, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. A gente tem então que 4 vezes a força feita em cada roda é igual a massa total, que é 1.600, vezes a aceleração. Opa! Mas Ives, e quanto é essa aceleração? Bom, eu não sei de cara, mas eu posso calcular pela informação que ele deu, lembrando que a aceleração é variação de velocidade sobre intervalo de tempo. E lembrando que no Sistema Internacional de Unidades, a gente usa o quilômetro por hora? Não, a gente usa o metro por segundo. E aí, para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. No caso, a aceleração, então, vai ser igual à variação de velocidade, que é 108 km por hora a velocidade final. 108 dividido por 3,6 dá 30. Então, é 30 no final menos 0 no início, sobre o intervalo de tempo, que é 5. A aceleração vale, então, 30 sobre 5. A aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado. Pego essa informação
e substituo aqui, ó, 6. Agora eu consigo encontrar que a força que cada pneu faz para impulsionar o veículo é igual 6 vezes 1.600 dá 9.600, 4 que está multiplicando passa dividindo, a força é 2.400 newtons. Primeira parte resolvida. Cada um dos pneus faz uma força de 2.400 newtons. Só que essa força é de atrito. Então, a força total é uma força de atrito, que é dada por μ vezes a normal. Ora, μ é o que ele quer saber. μ vezes a normal. Como o carro se desloca na horizontal, se a gente olhar aqui para o carro, na horizontal, esse carro fica sujeito ao efeito da força gravitacional, que é a força peso, a força de contato com o solo normal e a força de atrito. Peso e normal se equilibram e aí resulta a força de atrito aqui. Como peso e normal se equilibram, eu posso escrever no lugar da normal a massa vezes gravidade. Eu sei que essa força total é igual a 6 vezes 160, dá 6 vezes 1.600, dá 9.600. Para encontrar o valor de μ, mg que está multiplicando vai passar dividindo, então tem 9.600 dividido pela massa, que é 1.600, vezes a aceleração da gravidade. Simplifica 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, isso dá 96 sobre 160, confere aí, fera, isso dá 0,6. Ou seja, para que isso aconteça, o atrito tem que ter um coeficiente de no mínimo 0,6. Aí você diz, ué, Ives, por que no mínimo? Pode ser mais? Pode. Como o atrito é um atrito sem escorregamento do pneu, é um atrito estático. Então eu posso ter valores maiores e ele vai sempre aumentando até chegar no limite do limite do escorregamento, da iminência de movimento. Então 0,6 não é a única resposta, pode ser 0,6 ou maior, só não pode ser menor, senão ele escorregaria. A alternativa que dá a resposta é aquela que diz que a força de cada roda é 2.400 e que 0,6 é o coeficiente de atrito. Mas aí, atenção, isso para esses pneus da questão, porque se você muda o pneu, você tem mudança no coeficiente de atrito, tá bom? Por isso que a alternativa é 2.400, 0,6 para os pneus. No caso, a alternativa correta, letra A, a de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos.